Psiquismo do médium. B. Presença de pessoa ou pessoas esterilizantes, cujo teor energético anula ou dificulta o transe mediúnico, causando colapso das faculdades do médium. C. Intervenção dos benfeitores, devido a causas desconhecidas pelo próprio médium, mas sempre atendendo a um projeto traçado no mais além. D. Influência obsessiva simples ou complexa, que incompatibiliza o médium com o exercício constante e qualitativo das faculdades mediúnicas. E. Intervenção ou influência familiar, bem como de amigos e inimigos, que provocam interrupção da tarefa, mas não da faculdade em si. F. Trabalho profissional. G. Doenças na família. H. Priorização do ócio improdutivo, da preguiça e de outros fatores, que se confundem entre internos e externos, mas que, mesmo assim, influenciam na interrupção ou no uso intermitente das faculdades, criando sérios desajustes no psiquismo do médium. Quaisquer que sejam os fatores que interferem no uso sádio das faculdades mediúnicas, uma coisa é certa: sempre é mais difícil o recomeço do que o início nas atividades. Ainda faz parte da natureza humana o desculpismo e a permissividade, que, aliados a certas predisposições ou causas pretéritas, poderão adiar, impedir ou causar a suspensão temporária e demorada do exercício mediúnico. 23. Quais efeitos a suspensão da tarefa mediúnica poderá provocar, em se considerando a vida mental do médium? Podemos indicar alguns efeitos subjetivos que acometem o médium cuja energia consciencial é ociosa por um tempo mais ou menos dilatado. O recesso temporário ou permanente influirá principalmente em fatores internos, gerando estados de espírito que vão desde frustrações até a completa alienação. Entretanto, quando o período em que o médium permanece sem usufruir da condição de intérprete das consciências sublimes localiza no subnível das realizações proveitosas, intimamente passa a se sentir insatisfeito consigo mesmo, com a vida e com o mundo, embora, nesse estado, dificilmente tome uma atitude que o coloque novamente em sintonia com as forças soberanas da vida. Sente-se perdido ou com a sensação de vazio existencial. Sabe intimamente que está à margem de acontecimentos importantes, marginalizado por si mesmo, por haver contribuído ou não resistido aos problemas que o levaram a suspender sua tarefa. Na dúvida que o atormenta, o médium com as faculdades ociosas prefere tentar se convencer de que a suspensão de suas faculdades é permanente, a fim de adiar indefinidamente o regresso aos compromissos assumidos. 24. Pode ocorrer a suspensão definitiva da mediunidade na atual encarnação de determinado médium. Quando ocorre tal fato, mostra-se como a maior prova de que a mediunidade e sua utilização por parte daquele médium foram produzidas exclusivamente por parte dos benfeitores, que, em determinado momento, tiveram de tomar as rédeas da condução mediúnica em suas mãos. Em situações como essa, suspendem o exercício de forma permanente para evitar maior comprometimento por parte do indivíduo, que não soube aproveitar a oportunidade que lhe foi concedida ou cujo quadro insustentável impossibilitou o exercício da tarefa mediúnica. Apesar de nossas considerações, devemos salientar que, em determinados casos, a tarefa mediúnica poderá ser suspensa, embora eventualmente ocorram fenômenos mediúnicos que darão um certo alívio às pressões sofridas pelo médium, que tem algumas vezes excelentes possibilidades fenomênicas, mas o exercício em si não lhe ofereceria proveito imediato, segundo avaliam as inteligências esclarecidas. 25. Quais circunstâncias podem exercer tais pressões internas e tornar insustentável a produção mediúnica permanente e bem orientada, ou mesmo a educação da mediunidade? Veja bem, meu irmão, que o uso da faculdade mediúnica em si poderá permanecer, ocorrendo, nos casos a que me referi, no parágrafo final do item 24, uma fenomenologia que poderia até ser considerada rica, no que tange ao impacto que o contato com o invisível pode provocar.
Apresentarei casos isolados para, de acordo com o meu ponto de vista, explicar especificamente os casos em que há improdutividade ou dificuldade de uma ação mediúnica continuada e passiva de condução bem orientada a serviço da humanidade. São os indivíduos que se acham subordinados à condição restritiva ou a confinamentos institucionais. Tais condições poderão ser observadas nos casos de confinamento a instituições como hospitais psiquiátricos, pois que muitas pessoas existem incapazes de cuidar de si mesmas e que assim se fazem devido à sua conduta anterior. Além disso, o refúgio na total reclusão religiosa, em lugares considerados de natureza contemplativa, como mosteiros, conventos e outros semelhantes, nos quais se evita o convívio com a sociedade humana, é um bom exemplo. Devemos citar também os encarcerados, que se caracterizam como ameaça à humanidade, bem como os prisioneiros de campos de concentração e refugiados, que não têm condições humanas de viver, sobrevivendo em meio ao declínio das faculdades mentais e físicas. As condições impostas por tais instituições provocam restrições muito intensas. Desde as possibilidades limitadas de instrução das pessoas aí internadas, o afastamento das tarefas produtivas e o impedimento de um convívio social sadio, até a insalubridade física e espiritual, devido ao aumento de vícios e outros tipos de degradação moral, são consequências do confinamento em muitas dessas instituições opressoras, promovidas por sua política institucional. Embora muitos desses irmãos do que aí estagiam em caráter temporário, de natureza corretiva, penal ou kármica, não se prestem a uma tarefa mediúnica nos moldes conhecidos por meus irmãos, a própria situação constrangedora e restritiva na qual vivem poderá provocar a eclosão de certos fenômenos do mediunismo, capazes de levá-los a repensar suas vidas e fazê-los despertar para uma realidade maior. Em círculos assim, também se vê a fenomenologia associada aos desdobramentos da personalidade ocorrendo com maior intensidade, uma vez que se afigura como fator de fuga, ainda que seja para fora do corpo. Casos há em que tais fugas conscienciais se constituem em experiências riquíssimas para as pessoas submetidas a vivências de cárcere, porém não podemos afirmar que caracterizem exercício mediúnico, ao menos no sentido de uma tarefa outorgada pelo mais além com vistas a beneficiar a humanidade. Para analisar casos assim temos de nos destituir do emocionalismo e do religiosismo, a fim de vermos com uma visão mais dilatada as nuances e implicações de cada quadro. 26. Não poderá haver casos em que certas pessoas, reclusas em instituições de confinamento, experimentem a chance de uma tarefa outorgada pelo alto, com vistas a auxiliar a humanidade? Com certeza, em qualquer situação em que estejamos podemos realizar algo de proveitoso e sádio em benefício do próximo. Entretanto, meus irmãos propuseram-me as perguntas anteriores relativamente ao exercício da mediunidade dentro de um contexto em que as pessoas possam se dedicar ao fenômeno de uma forma organizada, canalizando os recursos sádios e permanentes no trabalho do próximo. Meus irmãos hão de convir que, nas instituições anteriormente relatadas, tal organização e canalização das possibilidades psíquicas são impossíveis de ocorrer com constância, devido ao próprio ambiente insalubre, tanto psíquica quanto materialmente. Ademais, a dificuldade em estabelecer um programa regular de treinamento e dedicação converte-se em enorme prejuízo, tendo em vista os rígidos regimentos internos desses locais. Contudo, lembro que a participação isolada e ocasional da pessoa em alguns eventos não foi descartada em minhas observações. Leiam e entendam corretamente as palavras escritas anteriormente. 27. Se efetivamente podem ocorrer fenômenos mediúnicos com pessoas inseridas no contexto das instituições penais, religiosas de caráter contemplativo e em hospitais psiquiátricos, como classificar tais fenômenos, uma vez que não são considerados tarefa mediúnica, propriamente? Não podemos esquecer que,
qualquer que seja a intervenção do mundo invisível nas vidas dos irmãos em prova ou expiação nesses lugares, o fenômeno mediúnico ocorrerá como processo de liberação dos traumas psicológicos, fugas conscienciais, ajustamento vibratório ou tratamento proporcionado ao espírito, que, voluntária ou forçadamente, foi conduzido ao confinamento nas instituições mencionadas. Os fenômenos são patrocinados pelos mentores de tais indivíduos com diversas finalidades. Visam modificar as condições de vida, as reações do indivíduo ao meio e, até mesmo, procuram fazê-lo esquecer as dores morais decorrentes de sua situação. Além disso, tem o objetivo de evitar suicídios, homicídios e outras graves reações movidas pelo desespero desses irmãos. Como se pode ver, a manifestação da mediunidade e o mediunismo puro, que é mais frequente de se observar nesses casos, visam mais a uma tarefa paternalista e ao assistencialismo espiritual, que tem por finalidade evitar o desespero, inclusive fazendo desaparecer da memória de tais pessoas, que experimentam o fenômeno mediúnico naquelas condições, o trauma de conviver com situações subhumanas e degradantes, improdutivas ou distantes da realidade do mundo. Os grilhões que acorrentam a pessoa a essas instituições são afrouxados, para que vislumbre um novo dia, uma nova chance e uma proposta de vida diferente daquela que a levou até aquela situação. Animismo e percepção X interpretação mediúnica. 28. Poderia comentar a respeito do animismo. Meus irmãos espíritas, e os médiuns em particular, vez ou outra se vêem às voltas com o fantasma do animismo. Sem estudá-lo com profundidade, alguns têm até medo de estar sendo mais anímicos do que mediúnicos em suas tarefas com o plano invisível. Geralmente, são dramas que poderiam ser equacionados com estudo pormenorizado das manifestações do psiquismo, aprofundado com as contribuições do espiritismo, da metapsíquica e de outros ramos do conhecimento, tanto espiritual quanto psicológico. Podemos dizer que o animismo se constitui num conjunto de fenômenos psíquicos ou de natureza física, intracorpóreos ou extracorpóreos, que são produzidos pelo paranormal, sem ação do plano espiritual. Em decorrência de seu próprio psiquismo, o animista é o agente e, ao mesmo tempo, a gênese da fenomenologia produzida por seu intermédio. Dessa maneira, podemos afirmar que todo médium também produz fenômenos anímicos e o animismo de modo algum se constitui em algo indesejável, mas passível de entendimento e condução sábia no que diz respeito à tarefa do ser como médium. Os fenômenos anímicos foram classificados por Alexander Nikolaevich Aksakov, em grupos bem distintos. De um lado, os fenômenos que abordam a telepatia e a transmissão de pensamentos e de ideias à distância, caracterizados como de natureza psíquica ou mental. De outro, aqueles que envolvem o deslocamento de objetos à distância, de efeitos mais físicos, denominados telecinéticos. Além desses, o eminente cientista catalogou a rica fenomenologia dos efeitos telefônicos, de aparições à distância, e os teleplásticos, como a formação de corpos materializados. Sem que entremos no mérito de tal classificação, podemos com absoluta certeza generalizar que o fenômeno mediúnico é necessariamente de natureza anímica, por depender de certa forma em alguma medida do concurso do médium traço, assim como também de natureza espirítica ou mediúnica, por haver a participação do chamado fator θ, ou de entidades extracorpóreas. Isto é, todo fenômeno mediúnico é, na verdade, medianímico. Tendo isso em vista, convém aos meus irmãos médiums aprofundar mais suas investigações a respeito do tema para dissipar o medo doentio de estar sendo um animista ou médium, pois que todos os fenômenos da mediunidade são considerados duplamente anímico-mediúnicos. Estudem mais, pois existe rica literatura a respeito. 29. Pelo que se pode ver, o animismo não é de todo prejudicial ao exercício da mediunidade. E correto afirmar que ele seja algo natural na vida de todo médium.
E evidente que o animismo, em seus variados graus de manifestação, tanto quanto a mediunidade, e uma faculdade inerente ao ser humano, portanto, é fenômeno absolutamente natural. O animismo poderá ocorrer espontaneamente, ou mesmo provocado por competente operador encarnado quando se tratar de pesquisas e outros projetos que possam beneficiar o ser humano. Embora a vulgarização do fenômeno mediúnico, a mediunidade em si, como tarefa outorgada pelos benfeitores e vivida de forma nobre, está presente numa parcela mínima da humanidade terrestre. Como a fenomenologia mediúnica e anímica muitas vezes se confundem e, ao mesmo tempo, são possuidoras de uma riqueza imensa de detalhes e manifestações, é muito difícil para muitos de meus irmãos separar ambas as manifestações. Ordinariamente, estão muito próximos em sua imensa variedade de formas e fenômenos. 30. Pode-se dizer que o médium exercita e interpreta os recursos de sua mediunidade de acordo com as suas concepções filosóficas e religiosas. Isso é verdade. Todo médium ou paranormal é alguém que possui uma facilidade de entrar em contato com diversos tipos de energias e seres, porém, de modo geral, costuma dar àquilo que percebe uma interpretação que está de acordo com a sua formação cultural e religiosa. Esta é uma realidade comum a todos os humanos, nos mais diversos âmbitos da vida. No campo da mediunidade, quem tem as faculdades mediúnicas em pleno uso, ao entrar em contato com o plano extrafísico, tende a dar um formato mental aos benfeitores que deles se servem, em regime de parceria ou de passividade, segundo foi educado. Se for um companheiro umbandista, por exemplo, perceberá numa luminosa entidade o aspecto de um pai velho ou um caboclo, conforme sua cultura religiosa. O médium espírita, em sua maioria, verá um espírito de um médico, um europeu ou alguém já conhecido no meio onde se dá seu trânsito evolutivo. O esoterista, por outro lado, possivelmente perceberá entidades exóticas com roupagens diáfanas ou, então, seres extraterrestres. Na maioria das vezes, tais personalidades apenas refletem os clichês mentais dos médiuns, que inadvertidamente enquadram suas percepções de acordo com seu tipo ideal de figura ou figurino espiritual, seguindo os parâmetros e convenções da educação mental que receberam em virtude do hábito social que cultivam. Com frequência, os benfeitores, em sua aparência, fogem completamente do aspecto interpretado pelos médiuns, embora efetivamente estejam presentes. 31. Sendo assim, a forma astral das percepções mediúnicas não corresponde à realidade espiritual, mas é apenas uma interpretação que o médium desenvolve sobre um fato ou uma entidade que ele percebe? Na maioria das vezes é isso que ocorre. Conforme dissemos antes, a formação e a cultura religiosa influem muito na interpretação dos fatos percebidos pelo médium ou animista. O espírito que se comunica geralmente escolhe seu aspecto visual, suas vestimentas, sua aparência e seus instrumentos de trabalho. No entanto, quando se torna perceptível aos médiuns, estes distorcem as percepções originais, ainda que inconscientemente. Essa interpretação se dá de acordo com a concepção previamente registrada na memória do médium, em decorrência da cristalização ou da ortodoxia a que sua mente se vê entregue. Na verdade, esses detalhes são completamente inexpressivos e não figuram como interferências relevantes, desde que a tarefa ocorra. Os benfeitores não se ressentem de tais interferências, tampouco dão valor a elas. O que interessa é realizar o trabalho, e não se mostrar com esta ou aquela aparência. Em suma, importante mesmo é a qualidade do trabalho, não as formas ou os traços aparentes dos espíritos, realçados ou criados pela interpretação de seus médiuns. É óbvio que, quando falamos a respeito de tais ocorrências, de interpretação dada por determinados médiuns, queremos salientar que nos referimos a fenômenos verdadeiros, de sensitivos cuja faculdade está comprovada pela autenticidade dos fatos espíritas produzidos.
Não incluímos em nossas observações os frutos doentes do charlatanismo, das ilusões, da imaginação fértil ou das mistificações lamentáveis. Limites da mediunidade. 32. É possível conhecer plenamente o plano extrafísico e seus habitantes através da mediunidade bem orientada e bem conduzida. A mediunidade é apenas uma das muitas ferramentas dadas ao ser humano para influir, interferir beneficamente e se relacionar com as dimensões mais próximas de seu cotidiano. Contudo, é muita pretensão dizer que se poderia conhecer plenamente a vastidão do mundo espiritual ou extrafísico somente através da mediunidade. O exercício da mediunidade poderá colocar o homem em sintonia com os elementos da vida invisível, porém, consideramos que o conhecimento pleno dos domínios da vida situada além das dimensões físicas só se dará quando o homem amadurecer o suficiente para penetrar, por si só, nesse terreno, quer em desdobramento, quer através dos portais da morte. Aí, sim, depois de determinado tempo pesquisando, envolvendo-se pessoalmente nessa jornada, lograr obter uma visão mais ampla da natureza e dos habitantes, da realidade última do mundo extrafísico, enfim. A mediunidade poderá favorecer o ser humano na obtenção de informações acerca desse universo invisível. Entretanto, somente como espírito o homem terá pleno acesso à realidade do mundo astral, embora isso não se dê, por completo, no pequeno intervalo de 2 encarnações, mas ao longo de vários períodos na erraticidade, em um tempo bastante dilatado. 33. Pode-se deduzir de suas observações que, de modo geral, o conhecimento que os médiuns espíritas detêm da vida astral ou do mundo espiritual não é um conhecimento completo, mesmo considerando todas as comunicações que vieram até hoje para a humanidade. Correto. No exercício da mediunidade em todas as épocas, podemos dizer que, embora a rica produção mediúnica canalizada pelos habitantes da Terra, os médiuns tiveram notícia apenas de uma parcela diminuta do plano além da matéria. Suas incursões ativeram-se às proximidades, considerando-se a vastidão do universo extrafísico. Reparem, meus irmãos, que os espíritas, que se veem como os maiores conhecedores das verdades espirituais, ainda se chocam diante de alguma revelação a respeito da natureza de certas regiões astrais ou da periculosidade de seus habitantes, assim como acerca de engenhosos instrumentos e artefatos que empregam entidades de diversos graus de conhecimento. Mais do que isso, ficam furiosos quando determinadas informações ou descrições do panorama astral não correspondem à sua acanhada concepção da vida universal. Imaginam estar de posse de verdades absolutas e rejeitam, em sua grande maioria, qualquer visão do mundo extrafísico que vá além de seu limitado entendimento, taxando as comunicações mais sérias de antidoutrinárias. Muitos defensores de um pensamento ortodoxo e cristalizado não conhecem sequer a fonte de sua doutrina. Ignoram os escritos do nosso irmão Allan Kardec, se não na superfície, pelo menos seus textos menos populares e, certamente, a essência profunda da obra. Não captaram o espírito da codificação, pois rejeitam a priori qualquer coisa que não tenha vindo deste ou daquele médium em particular, que aprenderam a venerar. Ao aportar em nossa dimensão da vida, qual ocorre com muitos de meus irmãos aqui presentes, ficam com as faculdades paralisadas indefinidamente diante do assombro, do inusitado, do alcance de certas verdades e da riqueza incomensurável da vida que prossegue além dos limites da matéria. Esperam encontrar colônias espirituais habitadas por espíritos purificados, mas frustram-se em sua expectativa, por encontrarem verdadeiras metrópoles, povoadas por espíritos ainda na condição humana. Médiuns fantasiam seus mentores, atribuindo aos espíritos simples que os orientam uma elevação incompatível com o caráter e a realidade de suas vidas anteriores ao desencarne. Julgam que, tão somente porque seus benfeitores foram espíritas, religiosos ou puritanos em sua última existência,
Do lado de cá estão fadados a se pronunciar de acordo com a complexidade de um vocabulário incompreensível. Em sua decepção, encontram seres comuns e descobrem que títulos e posições sociais ou religiosas apenas os fizeram maiores devedores, ao invés de seres especiais ou beatificados pelos decretos espiríticos ou federativos de qualquer procedência. Do lado de cada vida, enxameiam médiuns fracassados, dirigentes de reuniões mediúnicas prisioneiros de uma prática cuja ortodoxia é impraticável no que se refere às entidades altamente especializadas das regiões ocultas, oradores que se especializaram em mascarar suas qualidades reais e indivíduos fantasiosos de todas as procedências, que mistificaram uma espiritualidade recheada de modismos, mas cristalizada em conceitos arcaicos e deturpados, antiprogressistas e pessimistas, em detrimento da verdadeira compreensão do mundo espiritual. 34. Já que é assim que se verifica, porque os mentores da vida maior não interferem na visão equivocada dos irmãos encarnados, a ponto de modificar seu olhar sobre a realidade astral e espiritual. Conforme disse certo dia o nosso mestre, Jesus, em uma de suas parábolas, tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos volte à vida. LC 16 2.29,31. Vejam sua própria realidade e verifiquem enquanto estiveram em contato com a pujança de uma dimensão tão vasta e rica e, não obstante, guardaram conceitos e opiniões do que restringem a verdade universal às verdades pessoais, de cada um de meus irmãos. 35. Os mentores não detêm o poder de modificar tal situação. Partindo do princípio de que quanto mais evoluído um espírito, mais difícil se torna o contato com os planos mais materiais da vida, podemos considerar que os supostos e idolatrados mentores de meus irmãos são apenas seres humanos comuns, dotados de uma visão mais dilatada da realidade espiritual. Diferentemente do que querem muitos, os benfeitores em geral não possuem títulos de sabedoria nem de santificação espiritual, adquiridos apenas porque se manifestam através deste ou daquele médium. Embora o palavreado pomposo, floreado e incompreensível que alguns médiums injetam na boca dos espíritos, eles, os próprios mentores, são seres comuns, embora respeitáveis, possuem inúmeras limitações que meus irmãos estão longe de compreender, devido ao arcabouço milenar das concepções religiosas arquivadas na memória espiritual. Advindos de uma religião salvacionista, puritana ou mesmo daquela que forjou os últimos 2000 anos de civilização ocidental, meus irmãos permanecem ainda com a mente arraigada em conceitos católicos, muitos deles com ar medieval, que importaram para a visão espírita. Tentam transformar as entidades respeitáveis em santinhos espirituais, que não erram nem têm limitações. Esquecem-se, meus irmãos, de que todos os espíritos que ainda se encontram em sintonia com o ambiente vibratório do planeta Terra que permanecem não somente por serem elevados ou por terem adquirido uma visão dilatada da realidade espiritual, mas, principalmente, porque precisam estar aqui, em decorrência de seu passado comprometido com o grupo de pessoas que pretende dirigir. Esquecem-se, sobretudo, dos fundamentos da doutrina que afirmam professar, a começar por aqueles constantes dos textos mais elementares, como a escala espírita. Nós, os espíritos, temos ainda nossas dificuldades, nossos desafios, nossa tarefa, nossa humanidade. De maneira alguma possuímos ou pretendemos possuir títulos espirituais de nobreza, outorgados por médiuns e dirigentes de formação mental predominantemente católica, embora a cultura espiritual que detém traço, se bem que restrita às verdades descritas nos livros que ainda não foram proibidos pelo Códice Prohibitorium atual. 36. O companheiro José poderia fazer um paralelo entre o médium e suas atividades e, de outro lado, o chamado animista ou paranormal, com suas manifestações. Embora,
Com relativa frequência, o chamado animista ou paranormal obtém os fenômenos através de suas próprias capacidades psíquicas, sem interferência de entidades extrafísicas. É comum observar que muitos trabalham em sintonia com essas mesmas entidades, ou vice-versa. De outro lado, médiuns que obtêm os fenômenos pelo concurso de um ou mais espíritos costumam, ao longo do tempo, desenvolver uma faculdade própria, com recursos próprios, devido à convivência entre as duas dimensões da vida. De modo que a distinção didática que se faz entre animista, paranormal e médium, na prática, muitas vezes se torna confusa, e os papéis desempenhados por cada um se alternam, no que tange à produção de fenômenos de natureza psíquica e daqueles de origem mais física. Para orientar os estudos de meus irmãos, podemos enumerar alguns aspectos observados quanto à natureza das operações de um e de outro. 1. O médium tem, em geral, atuação passiva na prática da mediunidade, já que depende quase que inteiramente do espírito comunicante para a condução dos trabalhos. O animista ou paranormal, ao contrário, vê-se forçado a assumir um tipo de comportamento proativo, já que, ao menos em tese, conta com energias oriundas de si mesmo, com seu psiquismo e sua força neural para a produção dos fenômenos que experimenta. 2. O médium exerce papel de ponte, intermediário, e é considerado instrumento de trabalho na mão dos benfeitores espirituais, enquanto o animista ou paranormal não se vê envolvido com a tarefa de intermediar outras inteligências, podendo, em muitos casos, ir e vir entre as dimensões, caso daqueles que se desdobram ou se projetam na realidade extrafísica por conta própria transmitindo ele próprio as informações. Via de regra, não depende de outra inteligência para descrever aquilo que vê ou ouve, caso comum na mediunidade. 3. Mesmo na hipótese de estar desdobrado, o médium não pode se manifestar num paranormal, porque assim o paranormal deixaria de sê-lo, para transformar-se em médium. Porém, o paranormal ou animista, quando desligado do veículo físico, pode-se utilizar das faculdades de um médium e dar comunicação através dele, mesmo sem estar desencarnado. 4. O médium ainda encarnado, quando em comunicação, não pode desempenhar o papel de dirigente, devido a seu estado vibracional e a sua própria atitude mais passiva e reativa. Por outro lado, o animista, uma vez desdobrado, em que pese a visão mais ou menos dilatada da realidade, pode desempenhar tarefas semelhantes às do orientador espiritual, pois que goza de uma liberdade provisória, fora do corpo físico. Pode fazê-lo segundo suas percepções ou, então, sendo porta-voz das instruções que recebe diretamente dos espíritos, sem que, para tanto, haja exigência de permanecer com atenção completa e incondicional sobre possíveis comunicações. Nas atividades fora do corpo, o paranormal pode agir com maior desenvoltura, inclusive rememorando aptidões e conhecimentos pretéritos, latentes em seu campo mental. Desde que não esteja em passividade, mas em atividade produtiva, pode acessar arquivos de seu passado espiritual na condução, interação e participação mais intensa nas atividades extrafísicas. Como se pode ver, há grande benefício em reunir as atividades de médium e animista, colocando as faculdades anímicas a serviço dos benevolentes espíritos que orientam a evolução da humanidade. Logra-se transcender a condição mediana e reativa de servidor passivo, atingindo a posição de cooperador do invisível. Um fenômeno pode ser apenas mediúnico, embora isso seja mais raro de ocorrer. Contudo, quando adquire conotação anímico-mediúnica, o sensitivo eleva-se ao status de cooperador, e não agente passivo dos trabalhos no plano extrafísico. A melhor posição é, sem dúvida, aquela em que o indivíduo passa a ser sujeito de sua própria ação, parceiro do mentor ou dos mentores e das atividades em desenvolvimento, deixando de lado a atitude meramente receptiva e atuando em sintonia com a vontade do Pai. Mediunismo.
37. As cores observadas, em diversos matizes, nos espíritos que se manifestam aos médiuns têm algum significado para os desencarnados? Refletem algum grau de evolução? A cor reflete tão somente o movimento vibratório da luz. É natural que, quando as entidades espirituais evoluem, passem a vibrar num nível superior, ampliando seu raio de ação e seu espectro eletromagnético. Tal espectro é apercebido em forma de cor, com suas diversas tonalidades. Quando um espírito alcança alguma projeção na escala evolutiva, torna-se capaz de modificar, conforme a sua vontade, as tonalidades de cor de sua aura, principalmente quando visita regiões inferiores àquela que habita. Pode inclusive adensar as irradiações magnéticas oriundas de seu corpo espiritual a ponto de torná-las opacas, sem brilho e, portanto, imperceptíveis àqueles habitantes das regiões inferiores que visitam em que estagia, no trabalho a que se propõe. Contudo, não poderá aumentar o teor vibratório para níveis mais elevados se não conquistou tal posição pelos seus próprios esforços e merecimentos. Por isso, a possibilidade de modificação dessa escala cromática estará sempre subordinada ao grau de elevação do espírito. Seres aqui, em virtude de sua elevação espiritual de grande magnitude, perdem sua aparência perispiritual, manifestando-se apenas em corpos superiores. Nesse estágio, deixam de emitir as irradiações eletromagnéticas do corpo espiritual ou psicossomático e passam a irradiar do próprio corpo mental superior a fusão das cores que constitui, por si só, a marca de sua presença ou a digital de sua personalidade elevada. E claro que muitas dessas entidades, a maioria, ao atingir esse estágio de evolução não podem mais se materializar no planeta Terra, nem ao menos aqui vem, pois que tem tarefas mais amplas nos domínios do cosmos. Torna-se quase impossível para tais espíritos baixar sua vibração em conformidade com o teor vibratório eletromagnético dos habitantes da Terra. Isso também dificulta ou impossibilita que sejam percebidos pelos médiuns terrenos. Normalmente, suas mensagens de teor elevado e de caráter universal são transmitidas em cadeia através de canais de comunicação extrafísicos, que direcionam seus pensamentos, graduando-os de acordo com a capacidade de percepção dos mensageiros encarnados, os meus irmãos médiuns. Caso tais seres pudessem ser percebidos, seriam-no como fachos de luz ou clarões difíceis de ser explicados pelos meus irmãos encarnados. 38. Como se dá a recepção das ondas mentais pelos médiuns, advindas dos desencarnados? Há algum órgão ou parte do cérebro especializada nessa recepção das correntes mentais? Assim como ocorre com certos órgãos no interior dos corpos de meus irmãos, que se especializam na produção de alguns componentes essenciais ao funcionamento do organismo, podemos dizer que as glândulas pineal e pituitária, epífise e hipófise, respectivamente, têm a capacidade de receber e graduar as chamadas correntes de pensamento, bem como a própria onda mental que advém tanto da intimidade do espírito como de outras mentes, encarnadas ou desencarnadas. A glândula pineal funciona, portanto, como uma antena receptora, que intermedia as informações na forma de ondas pensamento, entre o espírito e o cérebro. Toda a ideia ou pensamento originário do espírito e transmitido em formato de vibrações e recebido pela pineal. Através dessa antena psíquica, as imagens e informações, os comandos e raciocínios são comunicados aos neurônios cerebrais, que servem de canais para transmiti-los aos diversos departamentos do corpo. Em sentido contrário, tudo o que atinge os nervos ópticos, auditivos, olfativos, gustativos, os sensores táteis e as demais percepções e sentidos do encarnado faz uso da rede de neurônios como caminho para, então, chegar à glândula pineal. A partir daí, as sensações e percepções são transmitidas por meio de correntes de pensamento ao espírito. Assim como a glândula pineal recebe as ondas pensamento do próprio espírito,
atua também como intermediária das ondas mentais de outros seres, quer estejam interiorizados no corpo físico ou sejam apenas consciências extrafísicas em contato direto ou indireto com meus irmãos médiuns. Contudo, não podemos dizer que as comunicações mediúnicas obedeçam somente a esse trajeto por via da pineal, que podemos denominar mediunismo de natureza magnética. Há outros métodos de transmissão da mensagem hiperfísica além daquela que se baseia na glândula pineal. O fluxo de ideias que parte dos desencanados em direção aos encanados pode também ser canalizado diretamente através dos chakras, ligando-se o comunicante por filamentos fluídicos aos centros de força e, destes, passando aos plexos nervosos, que são feixes e entroncamentos de nervos. Dessa maneira, os chakras desempenham um papel em relação aos plexos nervosos, semelhante à função da glândula pineal em relação ao cérebro, no processo anterior. Há ainda um terceiro mecanismo, de modo idêntico ao que ocorre em relação aos nervos, que se constituem intermediários das sensações e vibrações que chegam e impressionam o corpo físico. Assim também há como estruturar uma espécie de ligação de natureza fluídica, semimaterial, forjada, mais propriamente, em elementos da matéria astral, muitíssimo semelhantes aos componentes do conhecido cordão de prata. Tais filamentos fluídicos são empregados pelos espíritos para estabelecer conexão com o sistema nervoso dos médiuns, transmitindo suas ondas pensamento diretamente, sem interferência do cérebro físico. Esse é um dos fatores determinantes da chamada mediunidade inconsciente. 39. Ao analisar determinadas comunicações mediúnicas, nota-se que alguns espíritos, ao utilizarem o processo de psicofonia, conservam seu vocabulário típico de quando eram encarnados. Outros, ainda, falam no idioma com o qual estavam acostumados em sua última existência. Esse fato se deve a um esforço do espírito para assim se manifestar uma propriedade do organismo do médium. No processo mediúnico, como falamos anteriormente, há que considerar pelo menos duas formas mais comuns de comunicação. Uma delas se dá através do vínculo direto com a entidade comunicante, por intermédio de ligação fluídica, no qual o espírito se conecta através de determinado chakra. Nesse método específico, o conteúdo da mensagem passa diretamente dos arquivos da memória do espírito para o aparelho fonador do médium. Eis porque ocorrem comunicações que apresentam sotaque, idioma e trejeitos da entidade. Pelo fato de não se utilizar do cérebro do médium, a consciência extrafísica pode expressar-se automaticamente, segundo a maneira que julga mais conveniente. Na primeira possibilidade, entre as que comentamos no texto anterior, a mensagem passa pelos canais dos cérebros perispiritual e físico, por intermédio da glândula pineal, sendo traduzida de acordo com os recursos do próprio médium. Evidentemente, esse processo oferecerá campo menor para o espírito externar suas características pessoais, o que não altera o conteúdo da comunicação. No entanto, ainda há que se considerar outro fator que, lamentavelmente, pode ser observado com relativa frequência. É que muita gente, até mesmo bem-intencionada, esforça-se por dar aparência diferente à comunicação, simplesmente para dizer que há um espírito falando através de si. Diríamos que esse caso configura uma espécie de mistificação, na qual o suposto médium realiza seu teatro particular, forçando-se a demonstrar algo que não possui de fato. Deseja se exibir e parecer médium, por isso mesmo forja os elementos que emprega para atingir seus objetivos, sejam eles quais forem. Considerando essa realidade, é bom salientar que a expressão verbal com que o espírito se manifesta pouco tem a ver com a legitimidade da comunicação. É preciso em tudo usar o bom senso e desenvolver espírito crítico, fazendo uma análise dos antecedentes morais do médium e de seu compromisso com os imortais, mas, sobretudo, levando-se em conta o conteúdo da comunicação, como recomenda nosso irmão Allan Kardec.
munidos de tais pressupostos e que meus irmãos deveriam examinar as modificações, modulações e características de determinados espíritos que dizem utilizar seus supostos médiuns. 40. De que forma um espírito que nunca teve experiências, quando encarnado, em países de fala portuguesa, por exemplo, pode assim manifestar-se, ainda que com sotaque, mas de modo perfeitamente compreensível para quem se expressa em tal idioma. O fato apontado por meu irmão pode ocorrer com frequência. Com base nas explicações dadas nas duas respostas anteriores, vemos que é perfeitamente possível que o espírito comunicante transmita seu pensamento através de ondas mentais, cuja captação e tradução se fazem pelo cérebro do médium. Nesse caso, tanto o cérebro perispiritual quanto o físico assemelham-se a biocomputadores, aptos a realizar a retransmissão das ondas mentais e adaptá-las ao vocabulário do médium. Além disso, pode-se considerar que, independentemente de quais meios empregamos no processo de comunicação, nós, os espíritos, transmitimos ideias, imagens e raciocínios, que podem ser traduzidos em palavras. Mas, originalmente, transmitimos imagens mentais, e não exatamente as palavras articuladas, o que é propriedade da comunicação entre encarnados. 41. De que maneira se processa a mediunidade inconsciente, considerando-se a estrutura do cérebro do médium? Ocorre no cérebro algum fenômeno, ou alguma parte dele é responsável pela inconsciência mediúnica? Partimos do princípio observado pelos meus irmãos ligados às pesquisas no campo científico. A ciência terrena, eminentemente experimental, assevera que no interior do cérebro encontra-se um corpo ovalado, responsável pela conscientização das sensações recebidas pelo córtex. Esse corpo, também conhecido como tálamo, ainda segundo as observações de alguns cientistas, tem a função de deixar que certas impressões atinjam a área consciente da criatura. Quando o tálamo se encontra desligado, os impulsos ou conteúdos informativos deixam de atingir as zonas chamadas conscientes. Nesse quadro, a pessoa adormece. Tal fenômeno também pode ser provocado através de variadas técnicas magnéticas e meditativas. De acordo com nossas observações do lado de cada vida, que adotam os preceitos da ciência espiritual, o tálamo é, por assim dizer, um fusível comandado e operado diretamente pela entidade pensante ou pelo espírito comunicante. O perispírito é o responsável imediato, mediante o comando do ser imortal, pela manipulação do tálamo. E é o próprio espírito responsável pelo julgamento da necessidade de trazer ou não os conteúdos mentais e emotivos ao domínio da consciência. Quando, no processo mediúnico, acontece a inconsciência superficial ou profunda, é que o espírito comunicante faz uso dos conhecimentos que detém e desliga, por assim dizer, o fusível talâmico, impedindo que o conteúdo da comunicação passe pela substância cinzenta e torne-se consciente. Além disso, é comum, conforme a predisposição de certos médiuns, que o espírito utilize diretamente o córtex, fazendo com que sua mensagem seja transmitida através dos nervos aferentes. Contudo, mantém desligado o circuito do tálamo, impedindo que o médium se conscientize daquilo que deseja transmitir. O processo pode parecer complicado para muitos de meus irmãos, mas, para nós, é um fato corriqueiro. De qualquer modo, reiteramos, tudo depende da predisposição de cada organismo mediúnico, o que ratifica aquilo que afirmou nosso irmão Allan Kardec, classificando como orgânica a faculdade mediúnica. 42. Há médiuns que, mesmo apresentando característica inconsciente, permanecem sensíveis ao calor, dor e diversos fatores materiais durante o transcorrer da comunicação. No entanto, há aqueles que, além da consciência, perdem igualmente a sensibilidade cutânea, entre outras. São médiuns inconscientes que não sentem dor, frio, sede, nem mesmo sentem a ação de substâncias ou elementos, como fogo,
que não lhes causa nenhum efeito durante os momentos de transe. Essa insensibilidade se deve a algo que ocorre no corpo espiritual ou no organismo físico dos médiuns. Para que o médium seja portador de uma faculdade que o torne insensível durante o transe, da maneira como meu irmão descreve, é preciso que, no período entre vidas, tenha passado por um treinamento, visando atingir determinado objetivo superior. Portanto, primeiramente, o perispírito deve de antemão ser preparado vibratoriamente para o exercício da mediunidade, o que se dá de forma toda especial quando se avalia ser necessário ao médium e aos espíritos comunicantes que ele tenha uma faculdade com as características mencionadas. Também convém observar, para estudo de meus irmãos, que o delicado aparelho nervoso, para nós, a parte mais materializada do psicossoma perispírito, ou menos materializada do corpo físico, tem certas características que facultam ao espírito obter esse tipo de fenômeno de insensibilidade cutânea, em alguns poucos médiuns. A substância química conhecida pelos estudiosos como acetilcolina, encontrada nos espaços microscópicos existentes entre as sinapses e os neurônios, é o elemento através do qual os espíritos manipulam os recursos para obter a insensibilidade cutânea de alguns de meus irmãos médiuns. Assim como certos barbitúricos conseguem paralisar as sinapses e impedir que as sensações nervosas impressionem o sistema nervoso, afetando inclusive os movimentos da criatura, o espírito comunicante pode, temporariamente, suspender a ação da acetilcolina e interromper as ligações nervosas. Faz isso com tal intensidade que os meus irmãos médiuns se tornam insensíveis até mesmo a ferimentos ou fogo, que não lhes causam qualquer sofrimento. Ocorre uma espécie de anestesia, e, desde que corretamente estimulados por seres extrafísicos, alteram-se ainda seus movimentos e suas reações motoras. No entanto, esse processo só é possível nos momentos em que o médium se encontra em uma faixa de sintonia mais estreita com o mundo espiritual. Além disso, como pré-requisito, deve ter sido treinado no exercício da mediunidade antes mesmo da atual existência e, por conseguinte, entregar-se ao controle total da entidade comunicante, de acordo com a natureza das tarefas a serem desempenhadas por ambos. 43. Voltando ao comentário sobre a glândula pineal, os cientistas, mais precisamente os fisiologistas, ainda que tenhamos pouco estudo do assunto, afirmam que essa glândula tem como função de frear o desenvolvimento sexual até o indivíduo atingir a puberdade. Dizem ainda que ela é um vestígio de órgão que evoluiu, presente nos antigos vertebrados. Do ponto de vista da ciência espiritual, o que pode ser explicado? Podemos dizer, com absoluta certeza, que a ciência terrena, embora os avanços reconhecidos e, em muitos aspectos, benéficos à humanidade, ainda se vê impotente para determinar e mesmo observar o perfeito funcionamento de muitas partes do cérebro. Quanto à função do corpo pineal, seus atributos energéticos e espirituais permanecem ignorados pela ciência médica, que, sob o ponto de vista da ciência espiritual, ainda rasteja nas expressões acanhadas em que se encontra, ensaiando passos para tomar posse da verdadeira sabedoria. Embora caminhando a passos largos em direção ao conhecimento espiritual, disfarçado com inúmeros nomes e formas, a ciência terrena precisa de um tempo mais longo para se despojar do orgulho e das pretensões descabidas, fruto da ignorância e da subserviência ao dinheiro, que não só financia, mas motiva e manipula muitas das chamadas conquistas atuais no campo científico. Observando a realidade energética e espiritual do ser humano, podemos identificar a glândula pineal não só como produtora de hormônios, mas como antena psíquica e transformador potente das radiações e emissões de ondas pensamento advindas do campo mental e do mundo original, o invisível. Como um transformador vivo, ressurge, após a puberdade, para o verdadeiro sentido com vistas ao qual foi planejada pelas consciências diretoras da evolução planetária,
converter os impulsos eletromagnéticos e eletroquímicos transmitidos, observados e registrados pelos nervos, conduzindo-os ao espírito, ou, no sentido oposto, trazer da intimidade do ser eterno as informações, transmutando-as em impulsos eletromagnéticos, de modo a serem captadas pelo sistema nervoso. Ética mediúnica. 44. Como o companheiro José Pegleber vê a questão referentes aos médiuns que receitam medicamentos alopáticos ou, se podemos dizer dessa forma, a questão relativa à ética mediúnica. Meus irmãos hão de compreender, no futuro, que o médium ou terapeuta espiritual não é médico, e que foge aos objetivos dos espíritos superiores a ideia de substituir a medicina e seus representantes. Não há necessidade de um médium ou espírito, seja incorporado ou pela psicografia, prescrever medicamentos alopáticos, pois o papel dos médiuns não é o de executar procedimentos médicos, nem é objetivo dos espíritos responsáveis tratar as doenças. A finalidade de nosso trabalho é o esclarecimento do doente e a cura num nível superior, que é o da consciência e das matrizes espirituais. Deixemos que os médicos da Terra prescrevam os remédios alopáticos. O tratamento espiritual não visa substituir ou concorrer com a medicina, em hipótese alguma, visa complementá-la, atuando num aspecto que ela não alcança. Sobre esse assunto, também temos de considerar que muitos médiuns e seus mentores desaconselham as pessoas que os procuram a usar alopatia, alegando que somente os medicamentos homeopáticos são de caráter vibracional e, portanto, os únicos aconselháveis ao tratamento do indivíduo. Pessoalmente, não compartilhamos desse ponto de vista, aliás, somos radicalmente contrários a ele. A medicação alopática, indicada por profissional sério e competente, cumpre o papel que lhe cabe, pois atua num campo diverso da área da homeopatia. Por isso mesmo, deve ser administrada quando o médico achar conveniente. 45. Tendo em vista o exposto, como devem os médiuns e atendentes de uma casa espírita tratar os consulentes que procuram um atendimento médico espiritual? O tratamento espiritual ou energético visa reequilibrar as funções vitais, energéticas, psíquicas, perispirituais, emocionais e mentais, utilizando-se das técnicas já conhecidas da terapêutica espírita, passes magnéticos, fluidoterapia, reeducação emocional e mental. Conforme já respondemos no livro Medicina da Alma, estas se constituem em terapias espíritas por excelência. O que não invalida as conhecidas terapias complementares ou alternativas, porém, convém observarmos que, mesmo validadas por experiências milenares em torno de algumas práticas naturalistas ou energéticas, tais ferramentas não fazem parte do rol da terapia espírita. Podem ser aplicadas, conforme cada caso exija, o que será de muito proveito, mas tentar importar tais práticas para o ambiente da casa espírita é descaracterizar a grandeza dos métodos trazidos pelos imortais. 46. Por que certos médiuns em terreiros de culto afro-brasileiro, após ingerir, quando incorporados, grande quantidade de bebida alcoólica, fim do transe mediúnico, não apresentam sintomatologia típica da embriaguez? Nos terreiros que adotam esse tipo de comportamento por parte dos médiuns, é comum observar-se a ignorância total ou quase total das leis que regulam o equilíbrio energético, tanto no que tange ao delicado momento de intercâmbio mediúnico, quanto a respeito da estrutura do duplo etérico e do perispírito. Quando há ingestão de álcool e aproximação de espíritos que estão vinculados a tal prática, em geral ocorre o fenômeno do vampirismo. Nesse caso, a vítima, isto é, o médium, pode ser preservado temporariamente de certos efeitos pela própria entidade que o vampiriza. Afinal, ela não tem interesse de perder seu copo vivo, que a mantém abastecida com certo teor de ectoplasma alterado pelas emanações etílicas.
O interesse do espírito que rouba as energias do médium deve-se ao fato de que tais emanações lhe proporcionam sensações semelhantes às que tinha quando encarnado, ao fazer uso de substâncias tóxicas ou alcoólicas. No entanto, convém observar que, se o médium não sente as consequências imediatas ou os efeitos tóxicos da bebida ingerida, é que seu duplo etérico, já viciado em tais emanações,